Existem alguns padrões que nós podemos perceber e que podem realmente identificar algumas sequelas. E como eu tinha dito antes, uma delas é o uso recorrente da mentira e da negação. Então a criança ela cresce sob a influência de uma mãe controladora, ela não tem tempo de constituir a sua própria identidade, autêntica, forte. E dessa forma, ela cria um mecanismo de sobrevivência muito recorrente dos filhos, é o uso realmente da mentira. A princípio, eles vão fazer isso para não decepcionar as mães, para evitar a culpa. Mas ao fazer uso desse recurso, ela vai se estender isso no âmbito da vida adulta. E a mentira serve para se proteger, para esconder as nossas emoções, para agradar uma mãe e para sobreviver a duras penas em qualquer contexto. Outra sequela que nós também podemos observar é a contenção emocional. Então, os filhos adultos de mães controladoras, elas vivem muitas vezes anulados, eles vivem muitas vezes anulados emocionalmente por esse fluxo. Então, como a mãe suprime quase desde o início a energia emocional da criança para controlar a sua própria como prioridade, o filho entende desde muito cedo, desde muito pequenininho, que demonstrar sentimentos é algo vergonhoso ou perigoso. E por isso que nós crescemos adultos não demonstrando os nossos sentimentos, porque pode virar uma arma contra nós mesmos. Então, desse modo, o homem adulto que ainda vive sob a influência dessa mãe controladora, ele vai continuar mostrando uma contenção emocional expressiva. Em muitos casos, essa contenção ela pode sim levar a distúrbios psicológicos. Outra sequela que nós também podemos observar é um adulto hostil. Então, quando uma mãe ela é excessivamente controladora, ela sempre gera um apego inseguro. Então, um vínculo que a criança não foi validada emocionalmente, na qual muitas vezes pode se evidenciar comportamentos agressivos ou hostis. É uma característica geralmente que marca uma clara diferença entre as filhas das mães controladoras. As meninas, elas têm uma tendência a ser hostis. Aquelas meninas que não se importam muito, que parece que não estão sofrendo ou que não estão sentindo. E os meninos, eles têm uma característica mais expressiva na raiva. Então, dessa forma, o homem cresce com uma dinâmica de não mostrar as reações a certas situações, nas quais pode perder o equilíbrio e reagir com raiva. Então, a capacidade de lidar com as emoções, geralmente, ela é muito deficiente. Outra sequela que nós podemos observar também são em relação às frustrações e à autossabotagem. Então, as mães controladoras consideram seus filhos como uma propriedade pessoal. E esse vínculo tóxico possui muitas implicações no desenvolvimento afetivo da criança, no seu amadurecimento psicológico, na sua independência, na sua capacidade de tomar decisões. E uma consequência evidente e clara é a dificuldade de estabelecer uma intimidade, uma conexão emocional autêntica, principalmente nas relações afetivas. Então é comum que essa mãe não hesite em empreender os mais complexos truques para frustrar qualquer tentativa do filho ou da filha de ter seu próprio espaço, de ter o seu próprio teto, o seu próprio lar, de constituir uma vida independente e feliz com outra pessoa. Então, nesse ponto, geram as neuroses, por isso sempre surgem dúvidas na mente do homem adulto.
O homem adulto que sofre consequência das mães controladoras são homens que estão sempre em constante dúvida em tomar as suas decisões. E isso acaba sendo uma autossabotagem que é quase constante, a ponto de frustrar qualquer relacionamento que ele possa ter. Então, para concluir, a gente poderia destacar, então, alguns aspectos bem importantes. Os homens, eles são menos propensos a procurar ajuda. Então, portanto, recorrer à terapia é algo que, mesmo que eles sejam orientados, eles têm uma resistência muito grande. Então, apesar deles carregarem no seu interior uma grande bolsa de sofrimento, a capacidade de negação do homem é imensa. Então, para ele admitir que ele realmente sofre como adulto a consequência de mães controladoras, isso é muito difícil. Então, assim, os filhos adultos, eles são um grupo populacional que demanda uma ajuda específica, mas eles são extremamente resistentes a tudo isso. Algumas dicas que nós podemos dar se sofremos consequências de mães controladoras hoje como adultos vamos ser compreensivos. Nossas mães acham que tudo poderia ser perfeito, que a única maneira de assegurar a perfeição é controlando tudo. Por isso que elas agem assim. Mas quando nós podemos abraçar e evitar uma briga que poderia parecer inevitável, nós podemos descobrir um lado doce em nós e em nossas mães. Quando mais você conseguir trazer à tona esse lado doce e amoroso da mãe controladora, melhor nós vamos nos dar com ela. Então, embora as mães autoritárias possam parecer repressoras, são sim reclamonas, elas só estão preocupadas muitas vezes com elas mesmas, se forem mães narcisistas. Mas como nós não vamos entrar neste mérito aqui, as mães controladoras, muitas vezes elas têm um excesso de cuidado. E a gente precisa observar isso. Se nós fomos filhos de mães assim, é difícil que elas percebam que nós crescemos. Então, o único modelo, a única solução ou uma das opções é nós fazermos com que ela perceba o quanto que ela está tentando controlar e prejudicar a nossa vida. E estarmos atentos também a perceber o quanto nós estamos nos tornando as mães controladoras. Então, se tudo nós queremos que o caminho seja perfeito, se nós queremos que nada aconteça de ruim, vamos procurando colocar a essas crianças apenas um caminho seguro. Então, à medida que nossos filhos vão crescendo, vamos só passando seguranças para eles e deixando eles perceber que é muito importante a liberdade. Nós precisamos também exercer o dom da paciência. E o dom da paciência, muitas pessoas dizem que o dom da paciência é o dom que vem conosco. E a paciência é algo que nós podemos desenvolver sim. Então, tente falar sobre o problema com sua mãe sem se irritar e sem irritá-la. Às vezes, sentar com a mãe e explicar a ela o que está sentindo, que você está sendo sufocado por algumas atitudes. Isso pode parecer impossível, pode ser impraticável, fora de cogitação. Se você acha que isso é impossível, não é impossível. Isso é possível sim, porque evitam brigas intermináveis. Você percebe, você sentando e tendo o dom da paciência e conversando, você vai respeitar e perceber que você está trabalhando essa paciência, que você está se colocando para sua mãe. Você evita palavras ásperas, ríspidas, você demonstra com o coração que você consegue resolver sim.
Sei que muitas mães são extremamente resistentes. Elas lutam contra a resistência que elas mesmas têm. E muitas delas não conseguem sair disso sozinhas. Porque muitas delas não foram, pelo menos, orientadas para isso. E se você achar que você atingiu o seu limite, a sua tolerância, se afaste um pouco, não saia batendo as portas, gritando, desaforo, por mais que a gente tenha ouvido desaforos, por mais que você tenha ouvido desaforos, porque nós precisamos pensar o seguinte: muitas mães são mães, mas elas não nasceram para ser mães. Muitos pais são pais, mas não nasceram para ser pais, e tá tudo bem. Nós precisamos pensar nisso, não ficar nos culpando. Então, se nós conseguimos não condenar essa mãe, se nós conseguimos, acima de tudo, não julgar essa mãe, isso é muito importante. Então, nós precisamos desenvolver uma postura bondosa, sabe? Não se deixar mover pelo ódio, não se deixar acumular pela raiva. É muito importante a gente estabelecer limite, certificar que a nossa mãe entende o que a gente está planejando algo para a nossa vida, ou que você está planejando algo para o seu filho, mas sem invasão, sem se intrometer. Então, não há como nós alterarmos um traço de personalidade das nossas mães, mas há como nós modificarmos o nosso traço de personalidade. Isso sim, é embasamento científico. Nós podemos mudar o nosso traço de personalidade a partir do momento que nós temos consciência. Isso é o mais importante. Então, se nós estamos decididas a mudar o nosso traço de personalidade, nós podemos auxiliar também as nossas mães. E, acima de tudo, não esquecer que nós somos seres humanos, somos passíveis de erros, mais erros do que acertos. Mas isso depende de nós. Se eu quero mais acertar do que errar. Nós somos causa e consequência o tempo inteiro. Nós somos causa e consequência até mesmo daquilo que nós pensamos, até mesmo daquilo que nós sentimos. Nós podemos, sim, modificar isso. Se eu estou pensando em algo que não está bom, eu posso sim dar um comando e posso modificar esse jeito que eu estou pensando e o que eu estou sentindo também. Nós somos constituídos de luz e sombra. Somos seres humanos. Cabe a cada um de nós ter a consciência de tentar modificar o nosso lado sombra. Nós temos o direito de viver em harmonia, de viver emocionalmente em paz, de viver em plenitude, realização pessoal, cumprir a nossa posição como filhos e como pais, sem se culpar, mas acima de tudo sem nos julgar e sem julgar os outros. Melhor nós estarmos voltados o dedo para nós mesmos, para a gente perceber o quanto que a gente precisa modificar, não é? E eu peço a você que se esse vídeo foi útil para você, fez alguma coisa, acender uma lâmpadazinha dentro do seu inconsciente, do seu consciente, se você acha que você pode ajudar alguém, porque nós somos ajudados à medida da proporção que nós também ajudamos. Então, se você quer ajudar alguém com o conteúdo desse vídeo, você pode compartilhar, você pode curtir, levando esse auxílio ao maior número de pessoas. E você ajudando, consequentemente, será ajudado de alguma forma. Muito obrigada pela sua atenção. Um beijo no seu coração.